mestre e bom pastor. Nesta manhã que nos reunimos em teu nome, também temos o privilégio neste momento de compartilhar a tua palavra. A tua palavra que é viva, a tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que também nos dá paz, segurança, a tua palavra que dá alento aos nossos corações. E neste momento, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que abra os nossos ouvidos, prepare o nosso coração e fale conosco. Por meio do teu Espírito Santo, fala comigo, Senhor. Fala com cada um dos filhos e filhas que aqui estão. E que possamos ouvir a tua voz. E que a tua palavra vá e produza o efeito para o qual ela tem sido enviada por ti. Essa é a minha oração, Pai, que faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Posso assinar, irmão? O tema da meditação desta manhã, eu nomeio como ouvimos melhor com os olhos fechados. Como nós bem sabemos, os 5 sentidos que estão relacionados com a percepção do mundo interno e externo são o olfato, paladar, visão, audição e tato. Os conhecidos 5 sentidos. O meio interno e o meio externo proporcionam uma grande variedade de sensações para nós, seres humanos, sensações essas que são percebidas graças a esse sistema nervoso e aos nossos órgãos dos sensores, dos sentidos. Certa vez eu ouvi que não conseguimos ver devidamente quando nós não conseguimos ver, nós também não conseguimos ouvir bem. Quem usa óculos sabe disso. Quando tiramos os óculos, até o sentido de ouvir fica perdido. Parece que entramos numa espécie de crise, de maneira que os sentidos, ao que parece, eu não tenho qualquer expertise para falar a respeito disso, mas os sentidos, ao que parece, são interligados, e na medida em que um sentido, um desses 5 sentidos, é prejudicado, parece que os outros, ou pelo menos alguns dos outros, como é o caso do ouvir, para quem não está a ver bem, parece que também é prejudicado. Quando eu ouvi aquela afirmação, que por acaso foi essa mulher que está sentada aí à frente, a minha esposa, do início, quando eu ouvi essa questão, eu achei que não era muito verdade, mas eu tentei perceber e percebi mesmo que é fato quando nós não estamos a ver bem. Vejam, não é ver bem no sentido de estar algo ao longe, etc. Quando nós temos como ver aquilo, e de repente, por algum outro momento, por algum motivo, é tolhido os nossos óculos, ou alguma coisa acontece, parece que os sentidos então se embaralham de uma forma que nós estamos perdidos, não conseguimos nem ouvir bem. Hoje eu concordo com essa afirmação, que quando nós vemos mal, por exemplo, nós também ouvimos mal. Quem sabe, sem queremos ver os odores, quem sabe, talvez até o paladar ou o tato sejam afetados, talvez não ao mesmo tempo. Aliás, também quem tem rinite, que sofre de rinite alérgica, como eu, sabe o que eu estou a dizer. Quando nós estamos com crise, não é? Não se vê bem, não se ouve, fica assim irritadíssimo, não sente o sabor. Então, eu acho que esses sentidos, eles parecem que quando um não vai bem, os outros também restam prejudicados. Lá no outro, nós também não podemos desconsiderar que o contrário também é verdadeiro. Ou seja, quando nós fechamos os olhos, nós, dependendo da situação, também podemos ouvir melhor. Veja, estamos a falar de coisas distintas,
Um sentido que me é embaralhado porque tira os meus óculos e eu acabo por ficar perdido quando eu sou dependente disso. De outra forma, quando eu fecho os olhos, tento ouvir melhor a minha pergunta. Princípios da meditação. Quando nós, por exemplo, podemos ouvir sons que nos são imperceptíveis no rigor do nosso cotidiano, quando nós paramos, sentamos, relaxamos o corpo, fechamos os olhos, somos capazes de ouvir até o nosso batimento cardíaco, ouvimos a nossa respiração, ouvimos, a depender da profundidade da meditação, até coisas das mais imperceptíveis, pequenos sonidos. Ou seja, há também esta outra questão, ou seja, se por um lado não vemos bem, ouvimos mal, por outro lado, quando fechamos bem os olhos, ouvimos melhor certas coisas. Alguém aqui conhece a brincadeira da cabra cega? Brincadeira da cabra cega, que para quem eventualmente possa não conhecer, consiste em algo que tapa-se os olhos, não é? E aí, a partir dos sons, procura-se saber onde estão aqueles que se esconderam ao redor. E por que isso acontece? É claro que eu, curioso que sou, fui procurar a respeito do tema e li um artigo, e é claro que aqui não quero ser enfadonho, não vou trazer informações a respeito dessa abordagem, mas de como que o som chega aos ouvidos. Parece algo tão banal, mas é possível, quando nós estamos com os olhos tapados, por exemplo, saber que o som vem mais da direita do que da esquerda, por milésimos de segundos que o som atinge o ouvido da direita e depois vai atingir da esquerda. É claro que para nós isso é normal, nós sabemos que vem de lá. E há naturalmente ciência nisso. E quando então brincamos de cabra cega, parece que não, mas o sentido da audição fica mais aguçado. Ou seja, muitas vezes ouvimos melhor com os olhos fechados. Certamente que a vida pastoril era muito mais conhecida e familiar naquela altura para aqueles que Jesus falou essa parábola que nós lemos aqui no capítulo 10 do Evangelho de João. Quer dizer, com isso nós precisamos nos atentar àquele momento, aquele espaço geográfico e temporal também, a perceber que o sentido pastor de ovelhas, não confundir com pastor de igrejas, fazia muito mais sentido para eles. Afinal, era um ofício que fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Fazia muito mais sentido para eles. Era como se nós aqui observássemos, por exemplo, do condutor, enfim, de uma profissão que nós temos no nosso cotidiano, que hoje nós temos poucos pastores de ovelhas, não é? Temos mais aí nos rincões mais dos interiores, mas mesmo assim é difícil. De forma que hoje nós temos, por esse distanciamento, uma natural dificuldade de ter a dimensão, não é de compreender o texto, mas de ter a dimensão do que significa falar de um pastor de ovelhas naquela altura. Aqueles ouvintes, tinham muito mais essa dimensão presente do que era tomar o exemplo, lançar a mão de um exemplo de um pastor de ovelhas. Nós, se fôssemos dar um exemplo hoje, jamais usaríamos a figura de um pastor de ovelhas. Jamais usaríamos, por exemplo, muito dificilmente, usaríamos a figura de um ferreiro, de alguém que arruma rodas de carroça. Nós usaríamos outros ofícios, do nosso cotidiano. Não eram os profissionais que nos rodeiam para dar esses exemplos. Jesus usa o pastor de ovelha, porque o pastor de ovelha é um exemplo muito presente para eles. E mais do que isso, além de ser
além de ser um fator do ofício, nós temos também aqueles, tal como nós gostamos muito do Salmo 23 e de outros tantos textos, também conheciam esse texto, o Salmo 23, e também conheciam outros tantos textos que apontam para a figura do pastor, e o pastor que é o verdadeiro pastor que apacentaria o rebanho de Israel. O pastor que é retratado na aflição do povo, como diz a respeito de um povo que é como ovelhas sem pastor. Deus é o pastor de Israel, como nós vemos no Salmo 80, por exemplo. Deus havia prometido cuidar pessoalmente do seu rebanho, ser ele mesmo o pastor do rebanho, dar pastores dignos ao seu rebanho. E também vemos exemplos na própria Escritura, exemplos negativos a respeito dos pastores maus, que levariam o povo, o rebanho de Deus, então, à perdição. Todo o contexto, portanto, fazia com que essa figura do pastor fosse muito clara e didática para aqueles que estavam a ouvir. Esse capítulo 10 de João, então, é uma apresentação da missão de Jesus, combinada com um claro distanciamento dos antepassados e de outros líderes, a deixar evidente que agora sim chegou o verdadeiro pastor nobre, como eu acabo de dizer. Deus prepara o povo para ser pastoreado. É um rebanho do povo de Deus. Deus é o próprio pastor de Israel. A aflição do povo é retratada como ovelha sem pastor. Agora, portanto, com a missão de Jesus, cumpre-se de forma profética, cumpre-se a chegada do bom pastor, e com a chegada do bom pastor, o distanciamento desse bom pastor para todos os pastores que antes vieram. Ele sim é o verdadeiro bom pastor, e ele arroga para si, por vezes ele fala isso no texto do capítulo 10, eu sou o bom pastor. É como se em parábolas pudéssemos entender. Vós, povo, esperávamos o bom pastor, eis-me aqui, chegou o bom pastor. Enfim, o bom pastor libertador chegou. E então ele faz uma comparação que nós vemos no capítulo 5 de João, que quase causou o desligamento. Ele começa a fazer comparação das ações de um bom pastor com as ações de um pastor mau, com as ações daquele que veio para roubar, matar e destruir. Esse capítulo 10 que inicia-se de uma forma, dessa forma da apologética. Aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre outra parte, é ladrão e salteador. Nós temos então, para perceber algo que acontecia naquela altura, naquele momento que os apriscos, nós já falamos disso por aqui, mas nós lembrar que nos apriscos, haviam não apenas ovelhas de um pastor. Nos apriscos ouviam várias ovelhas, eram como se fossem apriscos municipais. Então, ali ao céu aberto, guardavam-se as ovelhas. E nesses sítios eram fechados, tinham uma porta. Quem entrava pela porta da frente era quem podia entrar, o outro que pula aquilo, é o ladrão, é o salteador. E como que as ovelhas reconheciam o seu pastor quando o seu pastor as chamava? Elas então ouviam a sua voz e elas o seguiam. É fantástico nós pensarmos nisso. É fantástico nós pensarmos que o rebanho, aliás, alguns rebanhos de alguns pastores estão ali naquele sítio fechado, e ao passo que o pastor chega, algum dentre os pastores que guardam as suas ovelhas pela Cristo, ao passo que ele chega, ele não chama as ovelhas. E o serviço pastoril dá-se, de fato, após essa chamada. Quando então ele tira as ovelhas do aprisco, o aprisco era onde elas ficavam guardadas, para descansar. Não era ali que elas comiam, não era ali que elas tomavam água. Então ele chama as suas ovelhas ouvem a sua voz e o conhecem.
Então as suas ovelhas o seguem. E então o serviço pastoril inicia. Porque é aí que o pastor vai diante das ovelhas e leva-as para correr, para a pastagem, para tomar água. E diante dos lobos, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado, e o texto aqui, irmãos, nós vemos em algumas traduções o mercenário. Essa, para nós, é um conceito que é um pouco duro de ouvir. Quando nós ouvimos mercenário, há uma conotação, uma bagagem naturalmente negativa, mas a intenção do texto não está aqui a dizer essa conotação negativa do ser mercenário, mas simplesmente está a comparar o que faz o pastor diante do assalariado. O assalariado não está ali para dar a vida pelas ovelhas. O assalariado está ali para ganhar o seu salário. Não está aqui a criticar a figura do assalariado. Simplesmente está ali a dizer que o assalariado, no máximo, cumprirá o que deve fazer. Ele vai seguir à frente das ovelhas, levá-las para pastar, levá-las para tomar água, mas isso é parecer lobo. O assalariado foge. Porque o assalariado preza pelo seu salário e pela sua vida. Já o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o bom pastor dá a vida voluntariamente. Ninguém a tira de mim. O lobo não tira a vida de mim. Ele dá a vida voluntariamente pelas suas ovelhas. Deus havia observado pacientemente os pastores maus e incompetentes a negligenciar e destruir o seu povo. Deus havia prometido que cuidaria pessoalmente do seu rebanho, e agora ele cumpre. Finalmente chegou o bom pastor, o único e verdadeiro bom pastor. Como Jesus mesmo afirma, eu sou o bom pastor. Aquele para o qual apontam todas as profecias do bom pastor. E o bom pastor possui uma marca incondicional. O bom pastor dá a vida. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Voluntariamente ele dá a vida pelas suas ovelhas. E ele, então, o bom pastor, conhece as ovelhas, elas lhe pertencem a ele, e elas lhe conhecem. Agora, como nós ouvimos no começo do texto, aliás, na primeira leitura do capítulo 10, desde o começo do capítulo 10, nós vemos e podemos perceber que as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Agora, o bom pastor excede isso. Para além de as ovelhas reconhecerem a sua voz e o seguirem, agora elas também o conhecem. Ouvir, seguir e conhecer. E esse conhecer é tão profundo, que Jesus compara com o seu próprio relacionamento com o Pai. Versículos 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus ainda confirmará posteriormente no capítulo 15, no versículo 9: como o Pai me amou, eu também vos amei. E por isso, o conhecimento das ovelhas do bom pastor é análogo, nas palavras de Jesus, ao conhecimento que ele tem do Pai e o Pai tem dele. Irmãos, isso é preciso ficar claro. Muito claro. Jesus, ao lançar mão desses três pilares, ouvir, seguir, conhecer. Quando nós percebemos aqui a questão do seguir,
nós vemos que não é apenas o facto das ovelhas seguirem, fazendo uma carreira e seguirem indistintamente alguém. É uma entrega. O seguir das ovelhas ao bom pastor é entregar-se. Porque elas vão para lugares onde elas estarão absolutamente vulnerabilizadas, mas elas entregam-se ao seu pastor. Mas, para além disso, isso precisa ficar realmente claro, elas não conhecem. Mas elas não conhecem a Jesus porque elas têm informações de Jesus. Elas não conhecem o bom pastor porque elas sabem quem ele é, sabem o que ele faz, mas porque elas o conhecem. E elas conhecem assim como o Pai conhece a Jesus, como Jesus conhece o Pai. O bom pastor dá a vida voluntariamente pelas suas ovelhas. Porque o Verbo eterno abandonou o seu lugar junto ao Pai da glória. São perguntas. Por que ele se tornou carne e partilhou da existência humana? Por que o Logos se tornou servo, sofredor de Deus, e verteu seu sangue na cruz e morreu? Só muito uma resposta. Pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Essa é a marca indelével do bom pastor. O bom pastor da vida pelas ovelhas. Um conhecimento tão profundo, dizer a respeito de ouvir, seguir, conhecer, que ele precisa fazer a comparação com o próprio Pai, o seu relacionamento que ele tem com o próprio Pai. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E então que me surge uma pergunta. Nós somos as ovelhas do Senhor. Afinal, nós o conhecemos. E quando eu estou aqui a dizer, a perguntar se nós conhecemos o bom pastor, eu não estou aqui a dizer se nós sabemos quem ele é. Eu não estou aqui a perguntar se nós temos boas informações de Jesus. Se nós podemos fazer um belo currículo de Jesus e dizer o que ele fez, onde ele nasceu, o que ele pode fazer, qual é o seu poder, onde estão os relatos sobre ele, não é esse tipo de conhecimento que eu estou a dizer. E talvez as ovelhas não tivessem esse tipo de conhecimento do bom pastor. Aliás, eu duvido que elas tinham esse conhecimento do bom pastor. Elas conheceram o bom pastor não significa ter informações do bom pastor. Conhecer o bom pastor não significa saber escrever um artigo para dizer quem é o bom pastor. Significa saber se de fato a ovelha o conhece. Se a ovelha a sua voz, ela reconhecerá a sua voz, o seguirá. E esse seguir que não é apenas ir atrás dele, mas é se entregar. Indiferente do período que virá para ele. Porque ela tem certeza que ela está com o bom pastor, e o bom pastor não é o assalariado. Porque o assalariado vem o homem e fugirá. O bom pastor não. Há uma máxima na vida do bom pastor. O bom pastor dá a sua vida voluntariamente pelas suas ovelhas. Nós o conhecemos. Ouvir a sua voz, será que nós o conhecemos? Conseguimos ouvir a sua voz em meio a tantos ruídos. Conseguimos ouvir a sua voz em meio a tantas ocupações que nos são impostas como sendo urgentes, imprescindíveis, necessárias, que na verdade sequer são. Coisas que, até por meio de muitas manipulações, nós somos convencidos de que precisamos e que sequer precisamos. Coisas, tantas vezes, sem qualquer importância, que nos tornam surdos à voz do bom. Talvez, para eliminar os ruídos que impedem de ouvir a sua voz, é necessário fecharmos os olhos.
com os olhos fechados. Pois, assim, nós não nos perdemos com os demais livros e passamos a ouvir a voz do bom pastor, conhecê-lo e a seguir. Tornamos-nos mais sensíveis, aguçamos intencionalmente a sensibilidade do ouvir. Às vezes parece que nós, irmãos, seguimos entorpecidos por um sem número de coisas que nos convencem que precisamos ter, fazer, e ficamos realmente surdos à voz do pastor e àquilo que Jesus tem nos ensinado. Preferimos servir tantas vezes outras vozes, talvez porque sequer nós conheçamos a voz do Deus. E, portanto, não o seguimos. E, portanto, não nos entregamos a Ele. Confiados e descansados, mesmo diante das trevas e de toda sorte de perigos. Como diz aqui, talvez nós já saibamos muito a respeito de Jesus. Mas, irmãos, terceiro, não basta sabermos sobre Jesus. Fica claro isso. Não basta nós sabermos a respeito de Jesus. Eu usaria aqui palavras que não convêm. Isso joga-se fora. Isso deita-se fora. Aí eu sei muito sobre quem foi Jesus. Sei a sua história. Sei os textos bíblicos. Como nós fechamos os olhos? Em meio aos ruídos, metaforicamente. Nós ouvimos, conhecemos a sua voz. E o seguimos sem dar caso ao perigo, indistintamente. Mas em termos práticos, como é que podemos fazer isso? Estou, irmãos, a chamar a atenção, a nossa necessidade, a contemplação de Jesus, da meditação sobre Jesus, do fechar os olhos e tentar ouvir a sua voz. E aqui ficou uma pergunta muito pessoal. Quando foi a última vez que fizeste isso? Quando foi? E fechou teus olhos e tentou ouvir a voz de Jesus? Quando foi que numa oração ficou calado, a tentar ouvir o que Jesus está dizendo? Talvez algum de nós aqui nunca fez isso. Essa é a atenção que eu estou chamando essa noite. Eu não estou dizendo para fazer isso agora. Feche seus olhos, ouça o que tem a dizer o bom pastor. Talvez, se quiser, é claro, fique à vontade. Mas estou a chamar a nossa atenção para isso. Eu preciso parar. Porque talvez nós não conheçamos a voz do bom pastor. Talvez as nossas prioridades estejam muito na frente de ouvir a voz do bom pastor, quando nós ouvimos de fato a sua voz, quando nós conhecemos de fato Jesus, nós nos lançamos a Ele, sem medos, com plena e total confiança, como ovelhas do único e bom pastor, mesmo diante do perigo, da dor, do medo. Se por um lado, capítulo 10 começa nesse tom apologético, por outro lado também, a voz do bom pastor, o bom pastor que está nos chamando a nos lembrar quem Ele é. O bom pastor que está nos chamando novamente, ouçam o som da sua voz. Irmãos, ouçam o som da voz do bom pastor. Ele dá a sua vida voluntariamente por você. Diferente dos períodos outros medos que possa estar prestes a passar.
quando nós conhecemos a sua voz, não está dizendo que nós não passaremos pelos perigos, mas nós nos lançamos sem medo a uma situação difícil a passar pela frente. Eu estou conosco. Suas ovelhas ouvem, reconhecem a sua voz e o seguem. Hoje é uma nova voz. Ele dá a vida pela sua vida. Amém.